Olá, Dev, prepara a pipoca, te aconchega no sofá, pega aí uma aguinha, um refrigerante, que a gente vai começar mais um episódio do podcast do Lab 365. E hoje, estou muito feliz aqui que tem um cara sensacional que a gente vai entrevistar, que é o Mika Nascimento. Opa, Mika, contigo. opa, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mika Nascimento, meu nome mesmo é Mikael, o pessoal me chama de Michael, de Michael, de Ricardo às vezes também. Ricardo. E às vezes solta um Ricardo aí, no telefone principalmente, que não entendem meu nome. Mas aí eu já falo para todo mundo me chamar de Mika, porque não tem erro, né? Eu tenho 31 anos, eu sou desenvolvedor de software hoje, mas já fiz um pouco de tudo, já trabalhei como administrador, como bancário, como músico, nossa, já fui empresário. Como músico, tu produção Eu ou fiz produção musical, trabalhei com produção musical, mas eu era mais músico mesmo, de palco. músico de palco? É. Inclusive, o tema da palestra aqui, a nossa palestra, no nosso bate-papo, é como um músico virou desenvolvedor. Pois Mas é, a galera já deve estar vendo aí pela tua fala que não foi só a música, né? Que tu já fez muitas outras coisas. exatamente. Um pouco antes de eu virar, minha última profissão antes de virar desenvolvedor, era músico. Então, eu estava começando a tocar, e foi no final de 2019. Então já tinha bastante coisa marcada, fazia algumas apresentações com bandas, mais em barzinho, em algumas coisas um pouco maiores. E aí veio a pandemia, né? Aí quando veio a pandemia, Mas antes ali da música, tu já trabalhava com alguma outra coisa, com desenvolvimento? não, nunca trabalhei com desenvolvimento, mas eu fazia algumas brincadeiras assim em casa, fazia até nas empresas onde eu trabalhei, eu mexia, fazia algumas automações de Excel, algumas coisas do tipo, né? E às vezes eu queria criar alguma coisa que fosse um pouco mais elaborada, então eu fazia em casa mesmo, com HTML, CSS, JavaScript, né, brincando, assim, mas sempre muito superficial. Perfeito. Inclusive aqui a gente puxou da tua ficha técnica que tu trabalhou na Caixa, Trabalhei na né? Caixa. Obviamente toca em duas bandas Sim, e trabalhou na Softplay, daí agora indo para a parte do Dev, né? Na Softplay agora tá na RD Station. exato. Mas vamos voltar um pouquinho. Bora. Vamos lá falar, o que foi primeiro? Veio a música ou o trabalhar como bancário? A música veio um pouco antes. Antes de eu virar bancário, eu tive uma escola de música. Eu já tocava, então eu toco desde os 17 anos de idade, assim, profissionalmente, né? Toca guitarra, bateria, Sou baterista. banjo. Ah, Na verdade, eu arranho um pouco de tudo, mas eu ganho dinheiro com bateria. Com os outros eu só ia mas perder. Então eu resolvi ficar na bateria. E então eu toco desde os 17 anos. Eu tive uma loja de música, tive loja virtual. Quando eu fiz a loja virtual, também tive um contato com programação, porque eu mesmo desenvolvia ali o layout da loja, em WordPress na época. Aprendi um pouquinho de PHP, mas nunca me aprofundei. Então, depois eu tive a empresa, estava vendendo pela internet algum material, aí eu passei no concurso público da Caixa Econômica Federal. Então, quando eu fui trabalhar como bancário, eu meio que tive que deixar de lado essa questão da empresa, porque eu era sozinho, então não tinha tempo de fazer as duas coisas, né? E aí foi assim, trabalhei na Caixa durante 5 anos, fui técnico bancário, peguei períodos de gerência, de supervisão, né? Também tive alguns contatos com programação, foi até engraçado, assim, que uma vez eu recebi um e-mail perguntando mandaram um e-mail para a rede perguntando quem tinha alguma habilidade com HTML, CSS, né? E eu achei que era só uma pergunta, só um levantamento, né? Eu respondi lá, não, eu conheço HTML, conheço CSS e tal. E deu umas 2 semanas, me chamaram para trabalhar na superintendência para desenvolver uma página que a gente foi fazer o cadastro, foi cadastrar os funcionários de uma prefeitura e eu fui desenvolver essa página. Só que fazia muito tempo que eu não mexia, só respondi porque eu sabia, mas né, tava enferrujado. que massa, então, aí que tu começou a ir pra programação ou foi direto da música? Ainda fui um pouco antes ainda disso que eu fui para programação. Com 13 anos de idade, eu entrei numa escola de informática, fiz curso de montagem e manutenção de computadores e redes, e depois um curso de web design, na época ainda chamava web design, né? O desenvolvedor era Vai um webmaster. tempinho, né? Vai um tempinho. Bastante, um bom tempinho. Então aprendi um pouco de HTML com table, né? Quando a gente fazia posicionamento de elemento com table, era muito doido naquela época. Tá, mas aí depois nessa linha temporal, tu de músico passou para ser bancário ou como tu do músico virou o programador, né? Conta pra gente como é que foi isso? Eu saí da parte de música, de produção musical e de loja, fui ser bancário. Sempre toquei, né? Sempre arrumava um tempinho para tocar na noite, mas aí foi bem menos né, nesse período. Por 5 anos fiquei na Caixa Econômica, trabalhava em São Paulo.
Aí quando eu resolvi me mudar para Santa Catarina, eu saí da Caixa Econômica, pedi exoneração do cargo e vim para cá trabalhar Nossa, como... tu pediu exoneração Sim, no pedi. cargo público. Exatamente. Coragem. Bastante. Na época foi bem, assim... Eu já tinha na cabeça que eu queria isso. Então, para mim, foi bem tranquilo tomar essa decisão, né? Mas convencer os meus pais e tudo mais foi bem complicado, né? Mas deu tudo certo. Aí vim para Santa Catarina. Aqui eu trabalhei como administrador numa empresa de crédito. Continuei um pouco nessa área dos bancos, né? Mas agora como prestador de serviços de crédito. Trabalhei como administrador dessa empresa. E também continuei tocando aqui quando vim para cá. E aí, meu sogro precisou de uma ajuda na empresa dele. Eu saí dessa empresa de crédito, fui trabalhar como administrador geral dessa empresa do meu sogro, mantendo ainda um pouquinho de contato com música, mas nada, assim, nada que fosse profissional, né? Não tinha intenção ainda de ser músico, né? E quando deu tudo certo ali com a empresa do meu sogro, que estava tudo já mais redondinho, aí eu comecei a focar mais na música. Que aí começou a virar mais coisas, começou a aparecer mais apresentações, né? Aí eu comecei, isso já no final de 2019, no começo de 2019. Então, lá pro meio de 2019, eu já estava fazendo mais apresentações do que, eu tava ganhando mais como músico do que como administrador. E aí eu comecei a fazer essa transição do administrador para música. Então, chegou até o momento que tu saiu 100% da administração e ficou só com a música. Exatamente. Só com a música, né? Que é bastante coisa. E aí, na época, tu já tava nas duas bandas? Como é que funcionava? Não. Se tu quiser falar o nome das bandas aí, pra depois, se alguém quiser te procurar. Eu sou músico da Big Band Vila Lobos, de Joinville, que é uma banda que faz parte da Escola de Música Vila Lobos, né? Joinville, pessoal, pra quem não sabe, fica em Santa Catarina, Isso, tá? isso. Pode ser que tenha alguém de fora. Sim, isso. Aí eu sou músico da Big Band e sou músico numa banda chamada Coice de Mula Blues. Massa o nome, É um nome doido. Então eu toco blues nessa banda. É uma banda mais de bar, né? De casa noturna. E a Big Band faz apresentações, principalmente em locais públicos, para escolas escolas de ensino infantil também, né? A gente leva muita música para a comunidade e tudo mais. Né? Tá, e essas apresentações, elas são, na época eram, né, mais durante o dia, durante a noite? As apresentações da Big Band são durante o dia, são mais no período da tarde, no final de tarde. Horário de escola, assim, de intervalo de escola, então 3 da tarde, 5 da tarde. Assim. E tá. a da Coice de Mula é mais à noite. E aí vem uma pergunta que eu quero te fazer. O pessoal já deve ter pego que tu falou do ano de 2019, né? Uhum. E a gente teve aí uma paralisação em 2019, 2020, 2021, tá respingando 2022, né? Por conta aí da pandemia do Covid. Isso teve alguma influência depois na tua carreira de músico ou por talvez querer ir para a programação? Teve total influência. Quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a vir mais para música, até lembro de ter conversado com a minha esposa que eu precisava ter um plano B, né? E a minha esposa falou, olha, tenta programação. Então, em 2019... Ela é a culpada, então. Ela é a culpada. Então, em 2019, eu já... Enquanto músico, eu já comecei a fazer um plano B ali, né? Já comecei a estudar programação, tinha algumas coisas que eu estudava, para o caso de alguma coisa não dar certo, ou se de repente a música... Porque assim, o músico não é uma profissão muito valorizada, então a gente tem que sempre ter uma... Infelizmente, infelizmente. Então a gente tem que sempre ter um plano B, né? Aí eu tinha esse plano B da programação. Então no final de 2019 comecei a estudar por conta, e aí em 2020, em março de 2020, veio a pandemia e aí toda a agenda que eu tinha bastante show já agendado e tudo caiu de uma vez só. De uma sexta-feira para segunda-feira eu já tinha perdido toda a agenda. Sabe que eu lembro, meus pais têm comércio, e foi assim, vai ser uma semana só, duas semanas, e nossa, isso permaneceu. E quem não tinha um plano B, né, que nem tu comentou, passou por dias ruins, né? Sim. Ainda bem que tu teve um plano B, e de entrar para programação. E aí uma das coisas que me surge aqui na cabeça, na pergunta, é como tu fazia, né, para tu mudar esse mindset, né? Opa, tenho música, eu toco com a minha banda de tarde, como tu falou, em alguns barzinhos, né? E como é que tu conseguiu, ali antes da pandemia, conciliar isso com os estudos? E aí, obviamente, depois da pandemia, tu focou. E aí, nesse foco, quem era o Michael, né, o Mika, né, nesse foco aí de como é que eu vou, né, trocar o meu mindset e seguir para música, para programação, desculpa.
No começo foi um período bastante complicado, porque quando você como músico, eu não ganhava um rio de dinheiro, mas eu tinha aquela renda, né? Topaz era famoso e Ah, tal. não Banda fala famosa. isso não, senão eu vou ser obrigado a dar autógrafo, vai ser um caos, minha vida vai... Depois você consegue um autógrafo pra mim? Consigo, tira Beleza. foto A também, aí, produtora também pediu beleza, eu deixo meu Pix ali, aí vocês podem... Tá bom. Foi um período bastante complexo, assim, assim, tinha toda a parte de preocupação com as contas que vinham chegando direto, não tinha coisa para pagar, e não tinha agenda, e era a única coisa que eu tinha engatilhado. E a pandemia não só afetou o mercado musical, né? Afetou tudo. Então não tinha como a gente tentar um emprego em outra empresa, porque os trabalhos não estavam mais sendo presenciais, estava todo mundo começando a trabalhar remoto, muita empresa estava tentando demitir, então foi bastante complexo. Aí foi um período, por um tempo, foi bastante complicado. Eu tive muito apoio da minha esposa, assim, agradeço muito ela, inclusive uma pessoa, assim, um anjo na minha vida. Então ela segurou as pontas por bastante tempo, enquanto eu tentava organizar as ideias, né? E o que eu fiz para poder passar por esse período sombrio foi focar nos estudos 100%. Então já estava estudando programação, e aí resolvi pegar todo o tempo que eu tinha, que era o dia todo, né, nesse primeiro momento, o dia inteiro, e focar em estudar programação. E aí sem plano de estudo, sem nada, era simplesmente sentar na frente do computador, assistir a videoaula, fazer o que estava sendo proposto no curso, né? Eu não tinha noção de como estudar ainda, só sabia que eu tinha que aprender aquilo e de alguma forma entrar no mercado o mais rápido possível, porque a gente até teve auxílios, né, que vieram do governo, que ainda deram uma bela de uma ajuda, mas aquilo ia acabar, né? Então tinha que estar preparado para quando isso tudo acabasse, eu poder trazer de volta pelo menos uma parte da renda para casa. Então no começo foi bem complicado. E aí tem essa questão também de que eu não tinha muita intenção de trabalhar com programação, eu não gostava muito, sabe? Não descia Sério? muito. Não. Não descia. Eu não consegui, eu achava que eu nunca conseguiria fazer as coisas que eu vi as pessoas fazendo na internet. E tu pensou em desistir? Muitas vezes. Eu cheguei a desistir várias vezes até 2019, né? Então, em 2013 eu fiz um curso e não segui na área. Em 2017 abri minha empresa, fiz o site e não continuei, né? Nas empresas que eu trabalhei, tanto na Caixa como nas outras empresas que eu trabalhei posteriormente, eu cheguei a desenvolver algumas coisas de Excel ou coisas mais simples de HTML, CSS, JavaScript, mas não segui, não tinha intenção de seguir. E aí, nesse momento, eu comecei a estudar bastante. Durante esse período também eu tive bastante dificuldade, porque tinha toda essa preocupação de manter as coisas rodando ali, né? A família rodando, as contas sendo pagas e tudo mais, né? Então, por muitas vezes eu pensei, cara, não vou conseguir, porque é difícil, programação não é fácil. Então, quando a gente está no começo da jornada, muita coisa assusta. Mas eu não tinha outra opção. Então, eu foquei 100% do meu tempo nisso. E tu acha que ali naquele início, quando tu falou que desistiu algumas vezes, tu chegou a refletir o porquê? Se era porque tu tava muito solto, aprendi um pouquinho de HTML, talvez aprendi um pouco de Excel, que quem não sabe, a gente tem como programar dentro do Excel. Inclusive, tive um colega numa disciplina de IA, que o cara fez agora eu não lembro qual foi aquele que ele colocou, era backpropagation, ele fez alguma coisa dentro do Excel. E era lindo tu ver as células mudando. Então, gente, tem como programar dentro do Excel, do Google Sheets lá e tudo mais. Mas, enfim, voltando aqui do parênteses enorme, nessa parte de programação, lá atrás, tu tinha tipo um foco, porque hoje a gente tem, né, bem separado, tem o front-end, tem o back-end, tem o full stack que agarra todo mundo, tem DevOps, né? Uhum. Mas lá tu tinha essa noção ou era mais tipo, eu quero aprender a fazer um site, ou quero mexer com os dados, ou quero só a parte visual? Não, nessa época eu não tinha noção de nada. Era só, para mim, desenvolvimento era aquela página HTML, botar umas figuras, montar uma coisa bonitinha e servir. Eu comecei a ter um pouco mais de noção de como funcionavam as coisas quando eu mexi com WordPress, que é um pouco mais complexo, aí entra mais a programação, né, com a questão do PHP, fala muito sobre loops, né, sobre consulta de banco de dados e tudo mais. Aí comecei a ter um pouco mais de noção sobre isso. Mas como programação... Mas o WordPress foi nessa linha temporal mais à frente. Foi no meio do caminho, em 2017, 2018. Na Caixa, né? Foi antes. Foi antes da Caixa. Isso. Foi quando eu abri minha loja virtual. Aí eu tinha um blog, né, e com a loja virtual vinculada.
Mas a programação, toda vez que eu entrava na programação, como nunca foi meu plano A, no mínimo de dificuldade que eu tinha, eu já desistia. Então, sempre tinha alguma coisa, no começo a música ali, que era meu principal objetivo, depois a Caixa Econômica, né? Então, quando eu encontrava a mínima barreira, a menor que fosse, eu desistia. Então, nunca segui por conta disso. Mas esse virou depois o plano B que voltou a ser o plano A. E quando virou o plano A, e aí quando eu comecei a entender um pouco melhor, as coisas começaram a foram clareando com o tempo, né? Fui começando a entender como funcionavam as coisas, né? Talvez o que eu aprendi nesse período de pandemia, no começo da pandemia, era o que faltava aprender lá no começo da minha carreira como desenvolvedor para entender como funcionam as coisas, né? Porque depois me deu um estalo e a programação virou uma paixão. Até mais do que a música, inclusive. Então hoje é esse o plano A, Master, o plano topo, A mais. O plano A mais, né? Hoje a música ela é um hobby para mim, completamente plano C, talvez, nem sei se B. Hoje eu sou músico por diversão, para descansar a cabeça, para ter alguma atividade diferente da programação. E o bacana da gente ver, né, como tu mudou esse teu mindset, né? Esse aqui era o teu plano, aí hoje acabou virando teu hobby, que talvez para ti seja até muito mais divertido, porque é o momento de tu descontrair, né? E aí tu pegou alguma outra coisa e trouxe como plano A, né? Então, para quem tá em casa, acho que fica até essa reflexão, né? Que não importa o que tu esteja fazendo, né? Tu sempre pode evoluir e aprender coisas novas, né? Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar, que eu vi aqui na ficha também, como é que foi? Tá, vamos esquecer um pouco lá do WordPress, do Excel e tal, mas eu quero saber depois, quando tu começou a focar, como é que foi ver os primeiros projetos funcionando? E algum projeto que tu tenha feito, assim, que tu acha, nossa, isso foi a virada de chave? A virada de chave foi uma loja virtual. Mas assim, no começo, qualquer entrega que eu fazia, qualquer coisa que eu fazia funcionar, já era uma alegria. Era uma alegria. O Hello World no terminal. Nossa senhora, quando dá um console.log no JavaScript bem bonitinho, Hello World, aquilo já era uma alegria. Mas os primeiros projetos que eu fiz eram projetos MVP, né? MVC. Pode falar o que é MVC para quem... MVC é aquele padrão Model View Controller. É basicamente você ter dentro do mesmo projeto o back-end e o front-end funcionando. Então, o próprio back-end serve o teu front-end. Ele renderiza as suas telas, né? Ele serve as suas telas para a parte visual da sua aplicação. E eu usava Express, que é uma framework de JavaScript para desenvolvimento back-end, né? E servia usando os templates, como é que é? Template Engine, que chama, que são as ferramentas que fazem a renderização da tela. Aí eu usei EJS, que é um template engine de Express muito famoso. Usei um chamado Pug também, que é bem legal. Então, o primeiro projeto que eu fiz foi uma loja de surf, que funcionava mais ou menos como um LX, mas mostrava no mapa, assim, a pessoa criava um anúncio, aí mostrava no mapinha onde que estava aquele anúncio, né? Então, foi bem legal, mas o que virou a chave mesmo foi um projeto de loja virtual, de carrinho de compra, que eu fiz durante um treinamento. E foi um treinamento muito, muito legal, assim, porque a gente tinha um conteúdo, um material impresso, né, um material escrito, e aí um dia determinada semana tinha era liberado um vídeo, e depois a gente tinha um projeto. Então, meio que a gente tinha que correr atrás do que ainda estava faltando de conhecimento, né? Para poder encaixar tudo e fazer aquilo funcionar. E eu consegui fazer, e era um treinamento de React. Foi a primeira vez que eu tive contato com React. Quando eu entreguei aquele projeto, que deu tudo certo, que eu consegui nota, para mim foi assim, a virada de chave. Agora é isso que eu quero, é isso que eu vou ser. Tu falou ali, eu tinha que correr atrás e trazer as coisas. Sim. Eu já vi muitas pessoas que acham que a programação eu vou sentar aqui na frente do computador, vou olhar essa aula e por magia do universo, por osmose, pelo JavaScript que está sendo inalado ali, eu vou aprender. Tu acha que tem alguma diferença, tipo, de tu correr atrás, pesquisar e aprender, né? E complementar aquilo que tu tá, seja lá que tu tá fazendo um curso, tá aprendendo sozinho, né? Ou tu acha que é mais importante só ficar ali vendo uma videoaula ou algo do tipo? Não. O que funcionou para ti? Eu acredito que você ir atrás daquele conhecimento, sempre daquele passo extra, é o mais importante.
É legal você ver o treinamento, você ver o curso, porque ali é onde você vai ver as coisas pela primeira vez. Então, tu vai saber que aquilo existe. E depois, tu precisa pegar aquilo ali e tentar aplicar em outros contextos. Então, é nesse momento de você buscar o conhecimento por conta própria que você vai aprender realmente. E aquilo vai ser absorvido e vai ficar na tua cabeça. Então, é muito importante a pessoa tentar fazer as coisas por conta própria, buscar o conhecimento por conta própria. Sabe? Ser proativo, né? Ser proativo, exatamente. Eu acho que é o mais importante de tudo. E não ter medo de errar, né? A frustração também faz parte do processo. Certeza. Mas o erro, ele traz muito aprendizado. Então, você aprender a errar é um ponto-chave do Não aprendizado. foi até Thomas Edison que disse, não tenho uma chance de inventar lâmpada, mas eu tive 999 chances de não inventar a lâmpada. Acho que O pessoal pode até me corrigir no chat que, se eu estiver errado, mas se eu não me engano foi, né? Ok, eu deu certo na milésima vez, mas eu não quer dizer que eu falhei, que foi ruim as outras 99, né? Foi que eu criei outras formas de não inventar a lâmpada, né? Exatamente, exatamente. Então aprender. Você precisa jogar muita coisa fora para você achar aquilo que vai funcionar. Só que tudo aquilo que tu joga fora, de alguma forma, coloca um tijolinho ali naquele teu conhecimento. Então, tu vai sempre aprender. Com alguma coisa tu aprende, sempre. E voltando ali no aprendizado, a gente brincou ali do JavaScript, tu falou do React, tu falou do WordPress, que é em PHP, né? E hoje, o Mikael de hoje, ele é full stack, ele é front-end. E fala aí pra galera quais são as tecnologias que tu trabalha, as que tu mais gosta, as que tu menos gosta. Se não quiser falar pra não gerar polêmica, as que tu menos gosta, não precisa, tá? Que eu sei até o que tu tá pensando aí, né? Não vou falar que eu não gosto da Ionic. Não vou falar que eu não gosto. Brincadeira. Não, na verdade, assim, eu não tenho tecnologia que eu não goste, sabe? Eu gosto de aprender tudo que é novidade para mim. E isso até é um pouco complicado, porque a gente não tem 200 horas por dia para fazer tudo, né? Então a gente tem que ter um pouco de foco também. Hoje eu trabalho com React, eu sou desenvolvedor front-end na RD Station, mas eu também tenho alguns projetos paralelos que eu faço. Eu tenho um CNPJ aberto, então eu pego alguns projetos extras, né? O famoso freela. O famoso freela. Então eu tenho freelas, aí nos freelas eu tento não pegar projetos com React. No freela eu tento pegar o projeto com outra coisa, porque aí eu consigo me manter atualizado em toda a stack, né? Eu gosto de ser full stack, mas no meu trabalho do dia eu sou front, nos meus freelas aí eu trabalho com mobile, eu trabalho com back-end, né? Aí no back-end tu trabalha com... Hoje eu faço mais coisas com Node, JavaScript, né? Que é o que eu tenho mais afinidade. Mas eu tenho conhecimento, eu já desenvolvi API com C#, eu já desenvolvi API com Java também. Né? E para quem está iniciando, tu deu as dicas ali, né, de como tu focava e tudo mais, mas para quem está iniciando, tu acha que é melhor a pessoa iniciar no back-end com Java, com Node, com C#? O que o Mika diria assim para... Eu acho que eu tenho uma opinião que é um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu diria para a pessoa começar com JavaScript. Tanto no back-end como no front. Porque o JavaScript, para quem vai trabalhar com desenvolvimento web, ele vai entrar na vida da pessoa em algum momento. Então, tu ter essa noção dele funcionando no front-end e no back-end te dá um conhecimento maior, dá um conhecimento mais consolidado em todas as ferramentas que a API, que o JavaScript disponibiliza para você. E quando você aprende uma linguagem de programação, acho que o mais importante do que aprender a linguagem de programação é você aprender as estruturas que são básicas para todas as linguagens, né? Então, por exemplo, estruturas de repetição, condicionais e tudo mais, né? Então, mas e não fica um pouco complicado no JavaScript tu pegar o PO, né, Programação Orientada a Objeto, porque é mais funcional essa linguagem, né? É que assim, o PO, ele é uma coisa, a Programação Orientada a Objeto é uma coisa um pouco mais avançada. Então, para quem está começando a programar, é um pouco complexo a pessoa entender, principalmente a questão dos pilares do PO, né? Que é a herança, polimorfismo, abstração e... Herança, polimorfismo, abstração e... Sempre esqueço de um. A edição vai ter que aplicar aqui, né? Os pilares da programação orientada a objeto, que é herança, polimorfismo, encapsulamento e abstração. Então, é um pouco complexo para quem está começando em programação entender todos esses pilares, né? E para você desenvolver bem a programação orientada a objetos, eu entendo que você tem que saber, assim, ter um conhecimento legal nesses pontos, porque você vai trabalhar com isso o tempo todo. Então, quando você entra num estudo já usando Java
usando uma linguagem C#, por exemplo, você vai passar por isso e isso pode assustar um pouco. Isso aconteceu comigo já com JavaScript e me tirou da programação, né? Então, na tua percepção, é interessante a pessoa aprender a lógica de programação com alguma linguagem e depois, eu quero ir para o web ou para alguma coisa que eu precise utilizar classes e aí ir para PO? Sim. Eu assim, se fosse falar para uma pessoa que quer ser programadora mesmo, que quer Fazer conta, eu hoje não sei nada e eu quero começar hoje. Qual é a dica que me daria? Cara, olha só que louco. Eu falaria para você começar trabalhando com pseudolinguagem e estudar um pouco de Portugal para poder entender estruturas de dados, estruturas de programação. Entender sobre condicionais, entender sobre laços, né? Entender sobre funções, porque são conceitos que são aplicados em todas as linguagens de programação. Então, uma vez que tu aprende essa parte mais basilar da programação, tu consegue trazer isso para qualquer outra linguagem. Aí depois tu consegue escolher uma linguagem de programação que te agrade mais. E sempre se manter atualizado com outras linguagens, né? A gente estava até conversando ali no início, antes de começar a gravar, do JavaScript, como teve, né, a mudança ali do ES6 em diante. A gente conversou sobre o Angular, que mudou bastante. O React, que está chegando na versão 18. Já está na versão 18. Né? Hoje, a gente está aqui em 2022, né? Então, a gente já está na versão 18. E fiquei sabendo aqui também que, inclusive, tu deu uma entrevista, na verdade, para a Globo, né? Foi. Que bacana. E foi por quê? Por conta da música, do Mikael músico, do Mikael bancário, do Mikael desenvolvedor? Foi um pouco de tudo, né? Foi por conta da minha transição de carreira. A jornalista da Globo entrou em contato para fazer algumas perguntas sobre a transição, né? Eles estavam fazendo uma matéria sobre o mercado de trabalho na área de TI, né? Que é um mercado que está super aquecido ainda, está super aquecido, né? Mesmo com essas novas mudanças aí que a gente teve no mercado recentemente. Mas aí eu falei justamente sobre essa transição de músico para desenvolvedor. E foi engraçado, porque eu achei que essa notícia ia passar no jornal local aqui de Santa Catarina, né? E passou no jornal da Globo, cara. Então foi muito doido. Assim. E um amigo que avisou, cara, você passou na Globo. Tá na Globo. Como assim? Passei na Globo. Aí eu fui ver a matéria, ficou bem legal, foi bem interessante. Umas coisas, assim, quando eu fui para a área de programação, começou a acontecer muita coisa doida, assim, na minha vida. Eu já ouvi falar também que a música, eu já ouvi não, acho que todo mundo sabe um pouco disso, que a música tu tem que ter aquela disciplina, né? Bastante. E tu acha que isso na programação tu precisa? Bastante. E a lógica, por exemplo, assim, uma pessoa que toca violão, tem que ter uma lógica dos acordes, de onde inicia e tudo mais. Tu acha que o teu lado músico te ajudou a se desenvolver mais rápido na programação? Tu conseguir entender mais os conceitos, né, de lógica? Eu não sei se na questão da lógica de programação, mas na questão de como estudar ajudou um pouquinho, né? Porque eu já tinha esse... porque é muito diferente também. A música, ela é uma coisa mais corporal, mais muscular, né? Então, para tocar bateria, eu tenho que estudar movimento. Então, são memórias musculares que eu tenho que trabalhar. Mas a questão da regularidade dos estudos e de saber ter um pouco de paciência, porque a gente estuda uma coisa hoje, aquilo talvez não entre na tua cabeça hoje. Exato. Então, daqui a um tempo, aquilo vai fazer sentido. Então, talvez nesse ponto tenha ajudado, sim. E na questão de criatividade também, porque a música trabalha muito a criatividade, né? E quando a gente vai resolver problemas na programação, isso também faz bastante sentido. Com certeza, né? Tu tem que resolver o problema, tu tem que ter um pensamento mais analítico ali, exatamente. Né? E a música também traz isso bastante. Isso pra gente, né? Sim. E por que o teu primeiro projeto foi uma loja de surf e não uma loja de equipamentos musicais? Cara, o meu primeiro projeto foi de surf porque eu segui o treinamento. Mas, para todo projeto que eu faço, eu sempre aplico em alguma coisa que faça parte do meu contexto. Então, sempre repito o projeto, mas utilizando outro contexto, né? Eu comecei a fazer uma loja de anúncios de instrumentos musicais no mesmo molde. E, inclusive, eu tive que fazer bastante adaptação, porque esse curso foi feito por um americano, então tudo era baseado nos Estados Unidos, né? Inclusive o mapa que mostrava lá os pontos era tudo baseado nos Estados Unidos. E aí eu tinha que fazer a adaptação daquilo tudo para
para o Brasil, né? Então eu comecei a fazer, só que eu acabei nunca terminando de fazer, porque aí começa a estudar outra coisa, aí começa a acumular coisa e não termina, né? Esse é um problema, né? Porque... Um problema bom, na verdade, né? Que a Exato. programação, assim, hoje tu tá estudando React, aí um pouco tu tem o Vue, isso falando pro front-end, né? Sim, Aí tu tem o Angular, aí lá no back-end tu tem Java, tu tem JavaScript, tu tem C Sharp, aí lança um framework novo, aí tu quer testar, e a gente tá sempre assim, ó, eu quero tudo, né? Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho de foco, né? Porque... bastante foco, principalmente para quem está começando, porque para quem está começando e dá de cara com esse monte de tecnologia, e aí sempre tem aquele amigo que gosta mais do Java e fala, vai estudar Java, aí o outro amigo fala, não, olha o Python, aí vamos lá, todo mundo... E a pessoa Sabe fica perdida. que no nosso episódio 1 aqui, eu fiz mais ou menos a mesma pergunta, né? Qual que tu indica? E aí o pessoal falou, não, vamos pro Java. E eu já fui pro JavaScript, tá vendo? E eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente, tá? Se tu me perguntar, eu diria pra pessoa ir direto pro Python e não pro Portugal. O Python eu não conheço a sintaxe, mas eu sei que muita gente fala que ela é uma linguagem simples de entender no começo. Ela parece um Portugal, e aí por que eu brinco com isso, né? Quer dizer, não, obviamente, se tu tá em casa aí ouvindo e tu tá no Portugal, não desista, tá? Mas eu gosto muito de falar no Python porque ele é fácil, em qualquer lugar tu consegue interpretar ele, né? Sim. Tem o Google Colab lá, que é de graça, né, pra te utilizar, e ele tem uma sintaxe muito parecida com o Portugal. Sim. E tu já consegue ver o resultado imediato, que eu acho que isso te traz uma sensação de alegria, né? Fiz um loop aqui e consegui ver ele inteirando, né? Sim. Começa a trabalhar a lógica. Tem uma outra linguagem que é parecida com Python, que é Ruby, que também tem uma sintaxe bem amigável. Então, é até legal que eu tive essa impressão quando eu vi a linguagem a primeira vez, que parece que a linguagem conversa contigo. Então, tu tá lendo um código, parece que tu tá conversando com o computador. Então, é uma linguagem bem legal também. Só que eu não tive muito contato ainda com Ruby para dizer assim, ó, vai para Ruby. Porque eu preciso entender um pouco mais, de repente tem alguma coisa que é um pouco mais complexa para quem está iniciando, né? E uma coisa que tem em comum entre todas, né, e eu também queria ver a tua perspectiva a respeito, é o inglês. É um divisor de águas ou não é? Quem está em casa agora aprendendo precisa separar um pouquinho tempo por dia? Precisa. O inglês é tudo na programação, né? A maioria das documentações... Pode ir, já pego. Daqui a pouco eu pego. As documentações das frameworks, das bibliotecas, das maiores, das mais utilizadas, estão em inglês, né? Hoje a gente consegue bastante coisa em português também. Mas, por exemplo, tu tem uma dúvida ou tá com algum problema, quando você consulta na internet, você vai achar a resposta em fóruns em inglês. E a própria sintaxe da linguagem tem comandos em inglês. Então, o inglês hoje é quase que básico para programação. Tu não precisa ser um cara fluente, né? Não precisa ser um expert. Mas o básico tu tem que saber. Palavras-chave, né? Sim. Fica até como dica, tem muitos treinamentos até, né? Na internet tinha um podcast que eu ouvia que era o ESL, né? ESL, que é English as Second Language, que é uma pessoa que vai falando devagarinho, tu vai absorvendo, né? Porque para programar tu não precisa ser um intérprete em inglês, né? Mas tu tem que aprender um pouquinho. Isso também entra um pouco no contexto das soft skills, né? De não ser só aquele cara que sei programar, só ótimo, mas saber um pouquinho de inglês para poder entender a documentação, se comunicar, a comunicação. E eu acho que mais importante, né? A resiliência, porque quanta coisa aí muda muito rápido e a gente tem que estar... Exatamente, o mundo está muito globalizado também. Então, provavelmente você vai trabalhar num projeto, em qualquer empresa que trabalhar, tu vai trabalhar num projeto que é internacional também, né? Então, que é um sistema que vai ser distribuído em outro país, que vai ter desenvolvedores de outros países trabalhando contigo. Então, muita coisa do código, nome de variável, nome de função, classes, tudo isso provavelmente vai estar em inglês também. Então, o inglês ele é inevitável em programação. Então, para mim é um aprendizado básico. E hoje é fácil de aprender, né? Hoje tem bastante fonte, né? Tu falou desse podcast, tem alguns aplicativos também. Tem vários aplicativos, consegue aprender. E uma das coisas interessantes aqui, né, já que a gente saiu um pouco do mundo hard e foi para o mundo soft, uma coisa que eu costumo falar para as pessoas é que tuas vivências passadas podem te ajudar na tua vivência do lado soft skill, né? Por exemplo, tem alguma coisa... Tu falou que foi bancário, né? Trabalhou num banco. Provavelmente tu conversava com as pessoas. Sim, atendimento ao cliente. E tu acha que esse atendimento te ajudou hoje a se comunicar na programação? Demais. Muito. Eu era muito tímido.
O único momento onde eu não sentia vergonha era no palco, como músico. Então, até para apresentar trabalho no colégio, era uma dificuldade. E quando eu fui pro banco, aí não tinha outra opção, né? Era sentado na mesa ali e atender o cliente o dia todo. Aí isso ajudou muito, né? Então, hoje eu ainda sou tímido, mas hoje tenho muito mais desenvoltura para falar ao público. Vou falar assim, na frente das pessoas. E falando também, às vezes, com diversos tipos de pessoas, né? Porque, Sim. às vezes, lá no banco, tu vai pegar um cliente que tá feliz lá, que vai abrir uma conta, mas, às vezes, tu vai pegar um cliente que tá triste porque pagou uma taxa de juros mais alta, né? Então, Sim, sim. essa desenvoltura. Sim. É uma habilidade você acaba desenvolvendo uma habilidade de mediação, que é muito importante em qualquer ambiente, né? E quando você trabalha com programação, tu também tá tendo contato com desenvolvedores, que têm outros pontos de vista diferentes do seu, né? E vocês precisam trabalhar como um time para achar uma solução para um determinado problema. Então, tu tem que saber ali que são pessoas diferentes, com contextos diferentes, pensamentos diferentes. Então, essa habilidade de mediar, de ser um mediador também de conversa, é muito importante, né? Se você vai para programação e, de repente, está assumindo um cargo de Product Owner, um cargo um pouco mais gerencial, tu vai ter contato com a direção da empresa, com o cliente. Então, a habilidade de comunicação é muito importante também. É uma das soft skills mais importantes na programação. Antigamente, tinha muito caso do desenvolvedor ficava lá quietinho na dele e não tinha muito contato com ninguém, né? E hoje, até pela questão de desenvolvimento ágil, de agilidade no trabalho, então, tu tem o tempo todo contato com o time. Então, a comunicação é muito importante. Então, o trabalho no banco me ajudou muito a desenvolver essa parte de comunicação. Que legal. E tem mais alguma coisa que tu acha, assim, que os outros trabalhos, tanto na música quanto no banco, agregam hoje, que às vezes tu nem tenha percebido, assim, sabe? Da música tem a parte da criatividade, né? De você ter a habilidade ali de saber sair de um determinado problema com criatividade, com agilidade, né? Da parte dos outros trabalhos, como eu trabalhei como gestor, então tem essa questão de me preocupar também com números, com orçamento, né, de achar a melhor solução possível com o menor custo possível, né, que satisfaça a necessidade do cliente ou a necessidade do projeto. Então, isso também é importante, né, e é uma habilidade que o desenvolvedor tem que ter, porque o desenvolvedor, se ele sentar lá e ficar só codando, na caixinha isolada, ali, aquilo pode ter um impacto também no projeto. Então, ele tem que saber aplicar uma solução, e nem sempre a solução que tu vai aplicar vai ser a que tu desejava. Mas, às vezes, num momento do projeto, é aquilo que precisa ser feito. Então, tu tem que ter essa noção também um pouco de gestão empresarial mesmo, assim, sabe? De coisas de empresa, de administrador de empresas, né? Faz parte também do dia a dia, para você tomar a melhor decisão também. Todo desenvolvedor que vai trabalhar como desenvolvedor quer começar como um júnior que vai codar o tempo todo e chegar a um nível pleno, um nível especialista. E quanto mais especialista você é, mais contato com coisas administrativas você vai ter. E principalmente também com coisas com a questão de comunicação também, né? E ainda mais, como tu comentou antes, né, que tu tem um CNPJ aberto, tu é freela, tu é teu próprio, né? Sou meu próprio chefe. Tu é teu próprio chefe, tu tem que saber lidar com tudo isso. Imagina só, né? O cliente, eu tô em contato, eu sou meu Product Owner, eu sou meu Scrum Master, meu desenvolvedor Senior, Pleno e Júnior. O contador. O contador, exatamente. Advogado que tem que resolver. Exatamente. Tá, e aí, olha só que legal, né? A gente conversou aqui, falou um pouquinho sobre a música, falou um pouquinho sobre a programação, falou ali, né, da tua linha do tempo, como tu estudava. Uhum. E eu sei, tá, que, bom, o pessoal deve estar vendo esse logo aqui colorido, essas cores, esse laranja, rosa e azul aí que forma um degradê, que tem um curso, né, uma formação, na verdade, do Senai Santa Catarina, chamado Devin House. E eu sei que ele passou pela tua vida. Passou. Né? Extremamente importante na minha vida. E eu quero saber como é que foi. Foi só a programação, se as soft skills também estavam lá. Eu gostaria que tu contasse aí pra galera, né, como é que foi. Obviamente a gente sabe também que tu, em paralelo, fez outras formações, né? Sim, porque a gente tem que sempre se manter 100% estudando. Mas eu queria saber como é que foi o Devin House aí do Lab 365 na tua vida. O Devin House, cara, pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi um completo divisor de águas, assim. Foi uma coisa louca. Assim, é até difícil de falar, porque eu entrei no Devin House assim, foi muito sem querer, mas muito sem querer. Sério? Muito sem querer. Não que eu não queria, foi acidental. Foi muito acidental. Uma esposa de um amigo meu, ela compartilhou no LinkedIn um anúncio,
E eu falei, legal, um curso de programação, tô indo para essa área, né? Vou me inscrever. Aí me inscrevi. E assim, eu sempre tive noção de que o Senai é uma instituição extremamente séria, né? E para mim, eu falei, vou me inscrever, mas é difícil entrar no Senai, né? É complicado. Mas tudo bem, tô inscrito. Eu já fazia algum freela de programação, mas era uma oportunidade se eu conseguisse passar, era uma oportunidade de aprofundar meus estudos. E eu tinha esquecido que eu fiz a inscrição. Caramba. Aí no dia da prova, eu tava vendo minha caixa de e-mail e vi lá, ó, hoje às 8 horas da noite, eu acho, não lembro, é o dia da prova. Aí eu falei, meu Deus do céu, não estudei nem nada. Aí eu fui lá e fiz a prova e passei, né? Então foi muito doido. E eu tava ainda naquele momento de pandemia, que foi em 2020, foi no final de 2020 isso, né? Pelo que eu me lembro, 2019 ali. 2019 eu me lembro que passei férias, então tava as coisas funcionando. Uhum. Mas eu me lembro que no iníciozinho de 2020 deu lockdown, né? Sim. Fechou tudo. E aí no final de 2020, lá para julho, agosto, foi o processo seletivo, passei. E, cara, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. Foram 9 meses? 9 meses de estudos. Todas as soft skills que eu uso hoje no meu trabalho, eu tive contato no Devin House. Foi algo completamente diferente de tudo que eu já tinha feito de curso de programação. E olha que eu tinha feito bastante curso de programação. Foi na modalidade EAD, e eu já tinha feito minha graduação em EAD, então eu sou administrador de empresas formado através do EAD, e foi completamente diferente também. E foi muito legal. Assim. Foi um programa que trouxe, além de acrescentar ao que eu já sabia de hard skills, né? Porque a gente pega todo o ciclo, é um curso que pega todo o ciclo de desenvolvimento, desde do front. Começou com o front, né? Começou com o front. Front, back e full stack. Né? Exatamente. Então pegou todo o ciclo, então muita coisa eu já sabia, muita coisa eu aprendi, mas o mais importante de tudo foi ter tido contato com pessoas incríveis ali dentro. Tanto com colegas? Os professores e principalmente os colegas. Eu cheguei a formar sociedade com alguns colegas ali, com algum colega, um colega em especial. A gente fez muitos projetos paralelos, assim, por fora do curso. Mas eu conheci pessoas incríveis, eu tenho contato com todos eles até hoje, assim, o pessoal que terminou principalmente, né? E, cara, assim, ali eu vi o potencial do Devin House, né? Porque eu entrei lá já sabia alguma coisa de programação. Teve gente que sabia menos do que eu. E todos saíram no mesmo nível. Todo mundo saiu como desenvolvedor. E como é que era esse dia a dia? Era aula todos os dias? Todos os dias. Todos os dias a gente tinha aula. No começo eram 15 minutos de daily. Aí depois entrava aula às 19 horas. Aí até às 21. E das 21 às 22 horas era tira dúvida. Isso todos os dias durante os 9 meses. Só as dailies que depois de um tempo foi reduzindo para uma vez por semana. Mas, enfim, a aula foi a mesma estrutura até o final do curso. As dailies, para quem não está ambientado ainda, faz parte do Scrum, né? Faz parte do Scrum. E aí é uma metodologia ágil aí de tu aprender. Isso. E o Devin House ele é legal porque ele te trata como se fosse um colaborador de uma pequena empresa Devin House desde o primeiro dia de aula. Então, tu deve ter feito exercícios no Trello como se fosse um Kanban board. Sim, exatamente, como um Kanban board. Exatamente. E a dele era justamente para fazer isso, para acompanhar isso. E além das aulas, as aulas eram com especialistas de empresas, não era? Todos do mercado. Trazendo coisas do mercado para aula. E isso foi alguma virada de chave na tua vida? Completamente. Completamente, porque quando você está na parte acadêmica da coisa, quando você está estudando os cursos de outras plataformas, o professor ele já prepara um projeto com tudo que é o mais ideal, com tudo que é o mais bonitinho. Não tem os pepinos do dia a dia, tu não vê problema acontecer. Então o professor já está com o projeto pronto, ele monta para você de novo o projeto ali. Aí tu tem a impressão de que aquilo está sendo feito na hora, né? E até atrapalha um pouco isso, porque você fica pensando, cara, como que esse professor chegou nessa conclusão para escrever esse algoritmo? Aí você começa a pensar, eu nunca vou chegar nesse ponto. Eu nunca vou conseguir pensar desse jeito. Isso é verdade, né? Sim. Pra pensar. E aí, quando eu fiz o Devin House, o professor errava na nossa frente. Como já diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, bicho. E o professor errava na nossa frente. E aquilo era sensacional, porque a gente falava, pô, pode errar. E tu erra hoje? Muito. Eu acho que eu mais erro do que eu acerto. Olha aí o Thomas Edison, né? Milhões de formas de não inventar. Talvez até um pouco mais do que Thomas Edison.
Ele errou 99, talvez um pouquinho mais. Mas é isso, né? É o aprendizado, é a prática, é tu ser persistente e Sim. querer fazer as coisas. E eu sempre falo, errar faz parte do aprendizado. Então errem. Errem porque faz parte. É Fez toda a diferença. quem só fica olhando ali e não Não vai pratica. aprender. Sabe que eu gosto de falar que é que nem tu andar de bicicleta, né? Se tu não... Tem um slide de uma moça que trabalha com a gente do pedagógico, que ela mostra um cachorrinho andando de bicicleta. E é um slide, um GIF, um vídeo. Eu acho que tu deve ter visto alguma vez. O cachorrinho realmente andando de bicicleta, tá? O que ela quis dizer com isso? Que tu pode ter 500 aulas de física, aerodinâmica, de tudo para aprender a andar de bicicleta. Agora, se tu não pegar a bicicleta, não subir em cima e não pedalar, Exatamente. tu não vai conseguir. Até o cachorro que não sabe física aprendeu, né? Então, essa prática, o errar, vai cair? Vai se machucar um pouquinho? Vai, faz parte do aprendizado, né? E esses cursos online e vídeos, eles têm um pequeno problema que é não mostrar todo o processo, né? Então mostra lá o cachorrinho andando de bicicleta, mas não mostra quantas vezes o cachorro caiu dessa bicicleta. Quantas vezes aquele professor do curso tradicional fez aquele algoritmo, errou 500 vezes para chegar no modelinho. Quantas vezes ele não desligou o computador e foi dormir de cabeça quente e sonhou com a resolução do problema? Acontece contigo. Direto. Por exemplo, assim, tô tentando fazer um negócio, eu não consigo. Aí, sei lá, saiu para tomar uma água, comer uma balinha e quando tu... Opa! Direto. E eu acho que você parar um pouquinho durante o teu trabalho é super importante. Principalmente quando você trava em alguma coisa. Porque vai acontecer, o tempo todo acontece. Tu cair num projeto para resolver um problema e não achar a solução. Aí tu sai, vai olhar a paisagem, vai fazer alguma coisa, muda a tua cabeça. Eu lavo louça. Lava louça também serve. Então vamos lá, vamos recapitular. O músico que virou desenvolvedor, né? Como o músico virou desenvolvedor? Persistência, foco. Rotina, né? Persistência, foco, rotina, resiliência. Olha, eu não consigo. Resiliência. E o focar nos estudos, assim, tu tinha um tempinho certo? Ou era... Quando eu estava desempregado, meu tempo era... Enquanto eu estivesse acordado, eu ia estudar. Mas isso não quer dizer que eu também estudava da melhor maneira possível. Então, por muito tempo, eu fiquei rodando em círculo. Eu acho que se eu tivesse montado um plano de estudo e focado meu estudo em alguns pontos, eu poderia muito bem estudar 1 hora por dia e teria evoluído mais rápido do que eu evoluí nesse período. Né? Também o estudar... Isso é muito interessante, tá? O estudar fora o momento, sei lá, se você tá fazendo um curso, aí, sei lá, tu vai ter 1, 2 horas de curso, tu precisa também separar um tempinho no teu dia a dia pra mim, estudar, né? O estudar é isso. Que tá falando. Isso, porque tu tá no curso ali, tu meio que não é um estudo, né? Porque tu tá vendo o cara fazer e tá copiando. Tá aprendendo, né? Tu tá codando junto com a pessoa, então tu tá meio que fazendo aquilo que já tá pronto. Só copiar o que tá na tela vai fazer você virar um bom copiador de código. Escrivão. Um bom escrivão. Você vai digitar bem rápido, né? Você vai estar lá digitando 200 teclas por segundo. Mas o estudar é você pegar aquilo que tu viu, trazer para o teu contexto, criar alguma coisa sua, e aí errar, resolver o problema, criar algo do zero, criar alguma coisa totalmente diferente. Aí tu absorveu aquele conhecimento. E às vezes você vai fazer isso, não vai absorver, vai esquecer aquilo que faz parte também, mas nunca a gente esquece completamente. Daqui a 3 meses você vai ver aquela mesma coisa acontecer, aquele mesmo problema, ou aquele mesmo pedaço de código, vai falar, pô, eu já vi isso em algum lugar. Aí tu vai saber procurar, já vai saber o que tu tem que procurar para saber achar aquela solução. Só copiar o código não vai te trazer isso, né? Então, acho que... E estudar para mim é isso, é pegar um projeto e fazer alguma coisa sua. E aí, tirar 1 horinha por dia já seria excelente, sabe? Perfeito. 1 horinha já seria muito bom. E me diz uma coisa. Hoje, então, está 100% na programação, claro que também com as bandas. Trabalhou na Softplan, foi pelo Devin House. Pelo Devin House. Primeiro aluno a ser contratado. Pior, né? Primeiro aluno a ser contratado. Hoje está na RD Station. Como front-end. Exato. Dá aula no Devin House ou dá aula no Devin House porque se destacou bastante e tá aqui. E eu quero saber o Mika no futuro, daqui 5 anos. Para
quem tá vendo esse vídeo aí, ó, a gente tá em 2022. Para quem for, se tu for ver esse vídeo em 2024, o que tu quer estar fazendo em 2024? Provavelmente eu já quero estar num cargo mais de liderança, como desenvolvedor sênior, liderando um projeto, né, alguma coisa do tipo. E muito provavelmente trabalhando já para alguma empresa do exterior. Meu sonho é trabalhar ir para fora do Brasil, não só trabalhar para fora do Brasil. Eu quero conhecer novas culturas, conhecer pessoas com outras culturas que programam de forma diferente, que pensam diferente, né? Outros músicos, outras músicas, né? Então, acho que, não sei se em 2025, 2024 já estaria nesse lugar, mas eu, pelo menos como uma liderança técnica, eu quero estar. Mas por que não? A pandemia aí não ajudou a fazer uma virada de chave muito rápida. Pois é, muita coisa que eu sou hoje eu não planejava. Exatamente. Então, eu acho que é o mais legal, né? A gente ver as coisas crescendo, assim, como elas acontecem rápido. E é bem importante também fazer essa reflexão de você parar um dia e olhar para o teu passado e ver onde você está agora, sabe? Porque muita gente acha, às vezes tem a impressão de que não está evoluindo, mas quando faz esse exercício de você falar, putz, olha só, o que eu sei hoje, o que eu faço hoje e o que eu fazia há 6 meses atrás. Eu sou outra pessoa hoje, então isso é muito importante também. É verdade. É muito legal de fazer esse exercício. Principalmente para quem está começando a estudar também. Porque no começo parece que tu não está saindo do lugar. Daqui a pouco tu tá com um front-end e pleno no RD Station. Daqui a pouco tu entra como júnior, daqui a pouco já passa para pleno, daqui a pouco já é sênior, daqui a pouco já vira algum cargo de liderança. Sim, e as coisas acontecem muito rápido. Muito rápido. Né? Eu entrei como júnior na Softplan e um ano depois eu estava como pleno na RD Station. E sei lá, daqui a 2 anos eu posso estar como um sênior também. Ou até menos, não sei, né? Mas e eu não penso muito nisso não, César, assim, eu não fico fazendo eu meio que deixo as coisas acontecerem agora. Por isso que é difícil para mim falar assim, daqui a 2 anos eu quero ser... O que eu tenho em mente que eu quero fazer é realmente trabalhar para fora do Brasil. Fora do Brasil. Isso. Que aí é por uma questão de conhecer coisas diferentes. Culturas diferentes, exatamente. Mas eu não sei assim, o que vai ser de mim. A gente tem, obviamente, olha só que interessante, né? Tu não sabe exatamente o que vai ser de ti, mas tu já tem um pré-planejamento para não deixar as coisas soltas, né? Exato. Tu já vai dando uma guiada, esse aqui é o objetivo que eu quero chegar. Talvez tu chegue num objetivo muito maior. Exatamente. Talvez não esperamos que tu chegue num objetivo muito maior do que o que tu almeja hoje, né? Sim. E se tu for morar para fora do Brasil, bom, tu tem meu contato, né? tu pode me chamar para eu ir lá te visitar, né? Tomar um café. Tomar um café. Claro, sem dúvida. Bom, Mica, então queria saber de ti aí, né? Infelizmente a gente está indo para os finalmente aqui do nosso episódio, que por mim ficava aqui o dia inteiro conversando contigo. Mas eu queria saber, né, que de ti, alguma dica que tu dê aí para quem está começando na programação. Acho que o que é importante para quem está começando é porque muitas vezes você vai ter a sensação de que não está aprendendo, de que não vai conseguir, isso aparece o tempo todo, que a gente até chama de síndrome do impostor, né, de nunca achar que você é bom o suficiente, mas eu passei por isso há muito pouco tempo, eu sei como é que é, assim, o que eu dou de dica é não desista, continua tentando, as coisas vão acontecendo naturalmente, daqui a um tempo você vai olhar para um código que você escreveu e vai lembrar de como você escrevia esse mesmo código há um tempo atrás e vai falar, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Então, eu acho que a persistência faz parte do processo, tente, vai aos poucos, vai no seu ritmo, cada um tem um ritmo de aprendizado, mas não desiste porque uma hora você vai atingir, tenha um objetivo e siga na direção desse objetivo que uma hora você chega lá. Que legal. E queria deixar um espaço aí, se tu quiser mandar um abraço para alguém, algo do tipo, fica à vontade. Eu gostaria assim de mandar um abraço para minha esposa primeiramente, né, que foi quem me trouxe. Como é que é o nome da tua esposa? Aline, um abraço aí para ti também. Ela é responsável diretamente pelo que eu sou hoje, né? A culpada por tudo isso. Mandar um abraço também para todo mundo ali que se formou comigo no Devin House. São todas pessoas sensacionais, são excelentes profissionais. Conheço todos eles, eu sei do potencial de cada um. E para todo mundo do Senai, para o pessoal que me deu essa chance de ser docente, que era uma coisa que eu gostava já como professor, já fui professor de música e agora como professor de programação. Então deixar um abraço também bem grande aí para esse pessoal, para os meus pais que também, né, fazem parte de tudo. Apoiaram, né? O pilar, né? São, exatamente, graças a eles que eu também consegui muita coisa. E é isso. Show de bola. Então, pessoal, a gente vai finalizando hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver como um músico, né,
virou dev, que tenham absorvido as dicas dele. Mika, né? Eu falei antes no início que teu nome é Michael. Eu agora nunca sei porque é Michael. Chama até de Ricardo, mas Mika, agradeço aí imensamente por tu estar disponível hoje aqui com a gente, tá? Uma pergunta que eu fiz até no outro episódio é se alguém tinha algum hobby. E aí eu queria saber se tu tem algum hobby ou se tu vai depois aproveitar a praia de Floripa. Porque, pra quem não sabe, a gente tá gravando de Florianópolis, né? Meu hobby agora é bateria, mas eu pretendo aproveitar a praia. Se o tempo melhorar um pouquinho, vamos ver se eu consigo aproveitar um pouquinho. Bacana. Gente, sigam o Mika, vai estar aqui nos comentários. Sigam ele lá nas redes sociais, no Instagram dele, no LinkedIn dele. E aí eu vou fazer um pedido para vocês, tá? Lá atrás, quando eu olhava as pessoas pedindo para curtir, compartilhar, eu falava, nossa, que chatice isso, sempre pedindo, né? Mas, gente, vocês não têm ideia de quanto isso nos ajuda. Então, vou ir contra o que eu pensava lá atrás, né? Mudei, né? Tive uma evolução. E vou pedir aí, se tu tá no YouTube, compartilha aí, curte, se inscreve no canal, assina o sininho para tu ver aí os próximos episódios, para a plataforma ver que esse conteúdo está sendo relevante, para que a gente consiga aí atingir um número maior de visualizações e, né, consequentemente, conseguir disponibilizar mais episódios. Se tu tá no Spotify, mesma coisa, segue lá o Lab 365 no Spotify, compartilha com um amigo que quer aprender. E aí, queria também falar que semana retrasada, eu estava num evento em São Paulo, e aí eu conversei com a Bárbara, que é Partner Manager do Spotify. E ela me comunicou que já está funcionando, Mika, os videocast no Spotify. Então esse vídeo não vai estar só em áudio, vai também estar em vídeo, esse podcast não vai estar só em áudio, vai também estar em vídeo tanto no YouTube quanto no Spotify, e tu também pode aí só ouvir, né, caso tu esteja no trânsito ou algo do tipo. Um abraço, gente, e até a próxima.